Doutora, eu sou a pessoa mais doida da harmonização facial. Eu já tô doida, olha, eu não aguento mais. Toda vez eu tenho que ficar fazendo preenchimento e eu já tô sabendo que tem uma coisa que chama prótese facial, que você tá falando que é a harmonização facial definitiva e eu quero saber mais sobre isso. Então vem comigo. Se você é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Aléria aqui em Brasília e quero falar então com vocês hoje sobre as próteses faciais, que é a harmonização facial definitiva. Vamos lá? Quem não sabe, quem já sabe, vai saber de novo. Estamos em São Paulo, tá? Então, a minha clínica fica em Brasília, a Clínica Aléria fica em Brasília, mas eu também tô atendendo em uma clínica em São Paulo, tá? Então, se você quiser mais informações, entre em contato aqui, tem o nosso WhatsApp, tem o site da clínica, tem o Instagram. Não vai faltar formas de você falar com a gente, tá? Entre em contato para você marcar uma consulta. Bom, assim, muita gente fica falando, gente, mas como é que você vai fazer a consulta? Eu faço a consulta prévia online, tá, gente? E depois, quando a gente vai a São Paulo, pode fazer um retorno presencial ou então eu já vou para fazer a cirurgia. Então, se você quiser ter uma consulta online, entre em contato com a gente. Bom, vamos falar então sobre as próteses faciais, tá? Tem um vídeo meu já bem antigo, assim que lançou essas próteses faciais customizadas, porque prótese facial já existem há muitos anos. Elas eram usadas principalmente pelo pessoal da neurologia, tá? Os neurocirurgiões, quando uma pessoa tinha perda da calota craniana, teve que fazer uma cirurgia, tirou a calota craniana, ficou afundado, eles já usavam essas próteses para reconstruir a calota craniana e deixar aquele contorno da cabeça como era antes. Então isso já é algo usado há muitos anos pelos neurocirurgiões, por exemplo. Pelo cirurgião bucomaxilofacial, também já usado há muito tempo, mas eram as próteses faciais que elas não são customizadas, era PMG que a gente fala, né? Então são próteses faciais que a gente usava quando o paciente teve um tumor, perdeu metade da mandíbula, a gente colocava a prótese para poder ter aquele ganho estético, ou então quando o paciente levou um tiro e teve perda óssea, enfim. Então já é um produto já usado há muitos anos, já consagrado na literatura há muito tempo, só que o que é mais recente, que agora também já não está tão recente assim, são as próteses faciais customizadas para essa área da face, tá? Que não se fazia antes. E que pensaram, poxa, se faz para o crânio, por que não fazer para a face? E começaram a fazer então essas próteses faciais customizadas para a face. O que isso quer dizer que é customizado? Que ela é feita para cada paciente. Como que é o processo então? Você vai fazer uma consulta com seu cirurgião, uma consulta inicial. Você vai fazer umas fotos, uma documentação fotográfica e uma tomografia da sua face. Com as fotos e a tomografia, a gente faz uma análise facial de cada caso. E vai ver ali aonde que está precisando ganhar volume e vai fazer um desenho de uma prótese para ser encaixada naquele osso daquele paciente, daquela tomografia. Por isso que a tomografia, por exemplo, ela vale por 6 meses, porque todo mundo tem um pouco de alteração óssea ao longo da vida. Então, vai fazer a tomografia, vai fazer a análise facial, a gente faz um planejamento no computador, é tudo digital, de onde que vai ser a posição, qual o volume, tá? A gente pode até colocar aqui imagens para vocês de exemplos desses planejamentos. O volume da prótese, aonde que vai ficar o parafuso, então eu já consigo planejar isso antes, dependendo de onde que tem o osso de maior qualidade que a gente vê na tomografia, para não pegar nenhum nervo, por exemplo, para fugir de raiz de dente. Então, todo esse planejamento é feito antes, tá? No computador. Fez o planejamento de onde que está precisando das próteses. Eu, pelo menos, mostro para o paciente para ele ter uma previsão de como que vai ficar aquela alteração no rosto dele. Gente, se você for pensar, hoje em dia, fazer uma cirurgia estética, ou qualquer procedimento estético no seu rosto, sem saber como que vai ficar, cara, é muita confiança no cirurgião, sério, hoje em dia. Então, assim, a gente tem que ter, não quer dizer que aquele planejamento no computador é 100% confiável, que você vai ficar exatamente daquela forma, porque aquilo é um computador que está dizendo. Vai depender muito da elasticidade da sua pele, da espessura da sua pele, da espessura da musculatura, da acomodação da musculatura ao redor daquela prótese. Então, depende de 1000 fatores. Mas você consegue ter uma ideia de como que vai ficar, se você gosta daquele resultado ou se você quer uma prótese maior, menor, tá? Então, a gente tem hoje em dia isso, é um aliado, a gente usa para fazer o planejamento, por que não mostrar para o paciente para ele ter uma noção? E eu sempre falo isso para o paciente tem convicção disso, que não quer dizer que ele vá ficar daquele jeito que está no computador.
mas é muito próximo daquilo, tá? Pelo menos para você ter uma ideia, eu gosto dessa alteração no meu rosto, ou então não gosto, eu não quero fazer, tá? Então, aonde pode ser feita a prótese facial? Aonde você quiser, tá bom? Na região onde você acha que tem mais deficiência. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa, a partir de por volta dos 18 anos de idade, quando para o crescimento ósseo, tá? A gente tem que fazer, se a pessoa tiver aí por volta dos 18 anos, tem que fazer uma radiografia de punho para ver se já cessou, se já parou o crescimento ósseo, se já pode colocar essas próteses. Por que tem que parar o crescimento ósseo? Porque a prótese ela é fixa, ela é parafusada no osso. Se o seu osso ainda está crescendo, esse parafuso pode acabar prejudicando o crescimento e causar até uma deformidade da sua face. Então, a gente só pode fazer cirurgias mexendo em osso depois de ter parado esse crescimento do osso, tá? Então, qualquer pessoa, a partir dos seus mais ou menos 18 anos de idade, quando parou o crescimento, pode fazer as próteses faciais. Tem gente que precisa realmente de prótese facial, na verdade que precisaria fazer uma cirurgia ortognática, tá? Que é o caso de um paciente, por exemplo, assim, classe 2, que é a grande maioria dos pacientes que a gente faz a prótese facial, tá? Falta queixo. Por quê? Porque a mandíbula toda tá lá para trás. O que ela precisaria fazer é uma cirurgia ortognática para jogar a mandíbula para frente e o queixo ficar aqui alinhado. Ah, doutora, eu não quero porque eu já usei aparelho, o aparelho já alinhou os meus dentes, eu não quero colocar aparelho de volta para fazer ortognática. Quer uma cirurgia no hospital, quer uma cirurgia cara, que não sei o que, tudo bem. Vamos fazer a prótese facial. A prótese facial, para ficar muito claro aqui, é uma cirurgia totalmente e estritamente estética. Ela não vai mudar nada da sua função. Então, paciente que tem um queixo retraído e que tem apneia, por exemplo, que ronca, que não respira bem à noite, não vai mudar absolutamente nada disso colocando a prótese facial. Isso só vai resolver avançando a mandíbula com uma cirurgia ortognática. Então, a cirurgia de prótese facial, por ser estética, por exemplo, ela não é feita pelo plano de saúde. O plano de saúde não paga nenhuma etapa, não paga o hospital, não paga anestesia, não paga o material, não paga o cirurgião, não paga nada, porque é cirurgia estética, mesma coisa de uma cirurgia plástica, tá? Então, a cirurgia de prótese facial, ela é estritamente estética. Tem paciente que, ao meu ver, eu olho, não me incomoda muito a estética do rosto dele, mas ele se incomoda e quer aumentar o volume da maçã do rosto, por exemplo. Pode fazer a prótese? Pode. O rosto não é meu, o rosto é do paciente. Então, se é algo que incomoda você, a gente pode fazer. O que a prótese faz? Qual a mudança que ela vai fazer no meu rosto, tá? Ela vai ganhar volume. Então, é uma prótese que ela é feita de forma customizada e vai ficar fixa no seu osso. Diferente do preenchimento que é feito na pele, que é uma região mais superficial, o osso tem que passar a pele, tem que passar o músculo e aí chega o osso, tá? Em alguns momentos passa a gordura também e chega o osso. Então, a prótese facial ela vai ficar por baixo de todas essas camadas teciduais. Ela ganha volume e definição? Ganha, mas às vezes não é o tanto que você gostaria quanto o preenchimento numa pele, por exemplo. Então, tudo isso tem que passar por uma avaliação e uma análise facial para ver se a sua expectativa está de acordo com o que a prótese pode dar para você, tá? Então, a prótese facial que geralmente a gente mais faz é no queixo. No queixo eu posso ganhar volume, tá? Para frente, para baixo, pro lado. Eu posso mudar o formato, posso deixar o queixo mais quadradinho, então mostrando aquelas duas pontinhas aqui na frente. Posso deixar um queixo mais bicudinho, posso deixar um queixo mais arredondado. Então, eu posso mudar o formato e o volume de qualquer uma das regiões, tá? Então, no queixo, consigo aumentar para frente, para baixo, pro lado. Para quem tem queixo torto, a gente consegue alinhar, tá? E deixar centradinho. Então, a gente, justamente por ser customizado, eu consigo fazer absolutamente o que eu quiser naquela prótese. Outra região que a gente consegue fazer muito, que também faz bastante, principalmente homem, é em ângulo de mandíbula. Em mulher também, quando não tem aquela paciente bem classe 2, que a mandíbula é bem para trás, não tem definição aqui na mandíbula, a gente também tem feito bastante. Então, a prótese de ângulo mandibular, ela consegue melhorar esse contorno aqui. A gente pode colocar as fotos de antes e depois aqui para vocês terem uma ideia também como é que fica, tá? Ganha volume, deixa o rosto mais quadrado, então quando a pessoa tem o rosto mais fino ou mais oval, quando a gente coloca a prótese em ângulo mandibular, deixa o rosto mais quadrado,
deixa uma mandíbula mais marcada, um contorno mandibular mais definido, fica bem legal. Em homem a gente tem feito muito, porque é uma característica masculina, mas em mulher também, quando ela não tem essa definição, que deixa qualquer rosto mais bonito, você dar definição pro osso, tá? Outra região é aqui o zigoma, tá? A maçã do rosto. Então tem gente que quer deixar, que tem isso aqui mais afundado mesmo, que quer deixar o rosto com um volume melhor para melhorar a olheira, por exemplo. E fica muito legal. Quando a gente ganha maçã do rosto, a gente deixa a pessoa mais jovem. Dá a sensação de que a pessoa rejuvenesceu, tá? Porque quando você for ver as suas fotos de antigamente, todo mundo é mais bochechudinho quando é mais novinho. E ao longo da vida, isso aqui vai afinando, vai ganhando, vai perdendo a gordura, né? O bebê é o auge da gordura e depois o velho perde a gordura, a pele já não tem nem mais sustentação e vai isso aqui caindo. Então, quando a gente coloca a prótese, a gente dá sustentação para a pele, a gente consegue ganhar o volume e deixa a pessoa com uma característica mais jovem, tá? Melhora a olheira, dá suporte para a pele, então dá a sensação de que aquilo tá caído, tá? Então, é uma prótese também que fica muito legal. Uma outra região também que é feita bastante é aqui na lateral do nariz, tá? Quando a pessoa tem isso aqui bem fundo, aquele sulco, o bigode chinês, por exemplo, a gente consegue colocar a prótese aqui na lateral do nariz, tá? Vai ficar exatamente aqui e dá volume para essa região, às vezes dá até uma arrebitadinha no nariz. Tem gente que coloca também prótese só aqui embaixo, tá? Para arrebitar um pouco do nariz e para dar volume nessa região do lábio. Então, prótese eu posso colocar aonde eu quiser. Tem algumas limitações, porque são próteses que a gente faz a instalação por dentro da boca. Então, você não tem cicatriz por fora, a não ser na região aqui do ângulo mandibular, já vou explicar por quê. Então, quando eu vou fazer uma prótese no queixo, vamos região por região. Eu faço o corte por dentro da boca, aqui embaixo dos dentes, coloco ali a prótese, passo os parafusos, faço 2 furinhos, 2 parafusos, dou os pontinhos e acabou. Na mandíbula, eu vou colocar aqui no ângulo de mandíbula, vou fazer um corte aqui na lateral dos dentes, tá? Desses dentes de trás e na lateral do ramo mandibular, então um corte aqui assim, por dentro da boca. Vou colocar a prótese ali e na hora de eu passar os parafusos, fazer isso por dentro da boca, a angulação é muito ruim, eu não consigo dar essa angulação por dentro da boca. Eu não consigo passar o parafuso de forma de 90 graus, tá? De forma perpendicular. Então, por conta disso, a gente tem que fazer um cortezinho pequeno aqui embaixo da linha da mandíbula, mais ou menos na largura do meu mindinho, para passar o parafuso de forma perpendicular e ter uma fixação mais estável dessa prótese, tá? Então, a única região do rosto que você vai ter um corte por fora do rosto é se você fizer o ângulo de mandíbula, que é um cortezinho aqui que fica muito discreto, ninguém reclama desse corte depois, tá? Bom, então, na parte aqui do zigoma, ou embaixo do nariz, ou na lateral do nariz, é mais ou menos o mesmo corte. Então, a gente vai fazer um corte também por dentro da boca, acima dos dentes. Se for na região de zigoma, é um corte um pouco mais para trás. Se for na região lateral de nariz, é um corte um pouco mais para frente, mas sempre aqui nessa região acima dos dentes, ali na gengiva. Faz a instalação das próteses, coloca 2 parafusos. Faz a instalação das próteses, coloca 2 parafusos. São sempre 2 parafusos por prótese, tá? Bom, feito isso, qual que é o protocolo que eu utilizo? Eu deixo os pacientes com pontos que caem sozinhos, mas os pontos vão ficar por 14 dias ali naquela região. Depois de 14 dias que eu faço a remoção dos pontos, tá? Porque a grande questão mais crítica dessas próteses é ter o que a gente chama de descência da ferida, que nada mais é do que abrir os pontos, tá? Então, como eu tô aumentando o volume ali, eu tive que descolar gengiva, músculo, coloquei uma prótese que deixou a pele esticada e depois eu tenho que dar ponto para a posição original. Tá tudo tensionado e esticado ali. Claro, a gente tem técnicas para tentar soltar um pouquinho essa região, esses tecidos, para fechar. Aqui, muito raro, nunca aconteceu, tá? Nessa região também não, porque aqui, ó, a gente tem mais elasticidade, a gente tem muito volume de tecido, é muito raro abrir os pontos. Mas no queixo, dependendo do tamanho da prótese, é mais comum de dar essa abertura dos pontos. E isso não pode acontecer. A nossa boca ela é extremamente contaminada.
Se abre os pontos ali e fica entrando o resto de alimento e bactéria que a gente já tem na boca, pode contaminar essa prótese e você acabar perdendo a prótese, tá? A grande causa de perda da prótese é quando tem infecção nela e você tem que tirar, porque se tem uma placa bacteriana ali, você pode tomar 1 ano de antibiótico que vai continuar saindo pus, vai continuar infeccionado até você tirar aquela prótese. Então, uma coisa que tem sido feita e que ajudou muito, graças a Deus nunca perdi nenhuma prótese dessa customizada, é que a gente inclui antibiótico, tá? No material que é feito a prótese. Então, com antibiótico naquele material, a chance de se proliferar alguma infecção ali é menor do que se não tivesse aquele antibiótico. Você também vai tomar antibiótico comprimido no seu pós-operatório para diminuir a quantidade de bactérias que a gente tem na boca. Mesmo assim, nesses 2 semanas, tá? Que é o período que eu deixo com os pontos, cada cirurgião tem seu protocolo. Você vai voltar comigo 2 vezes por semana para eu ver esse ponto se tá tudo certinho, tá? Vai ficar inicialmente com um curativo por fora do rosto, comprimindo o tecido, para você não ficar movimentando tanto o lábio, tanto a boca e não estimular ali a abertura daqueles pontos, tá? Bom, então depois de 2 semanas, os pontos não caem sozinhos, que você falou, doutora? Caem, mas eu tiro porque ele começa a incomodar o paciente, começa a inflamar ali, começa a não deixar movimentar e 2 semanas a gengiva já fechou, não tem mais risco de abrir, a gente tira os pontos, tá? É um pós-operatório que não dói muito, não vou dizer que você não vai sentir absolutamente nada de dor, incomoda sim, tá? Mas a partir do momento que a gente começou já segue um protocolo de medicamento certinho, que a gente já viu que os pacientes têm menos queixas com ele, geralmente os pacientes não têm mais reclamado de tanta dor. Mas é um pós-operatório chato porque incha bastante, você não pode fazer nenhum tipo de atividade física por 2 semanas, nenhum tipo de atividade física que coloque o seu rosto em risco por 45 dias, tá? A partir de 14 dias já pode fazer atividades físicas mais leves e que não coloque o seu rosto em risco, tá? De impacto ou de alguém bater, enfim. Mas o inchaço mesmo, e para eu dizer para você agora o seu rosto não vai mudar absolutamente nada mais, vai ficar assim, é com 1 ano de cirurgia, tá? Então, o primeiro mês sai aquele inchaço mais grosseiro, de 1 a 4 meses você já não vai sentir tanta diferença. 4 a 6 meses quase que não tem diferença mais nenhuma, mas quando você tiver com 1 ano de cirurgia e olhar sua foto de 6 meses de cirurgia, você vai ver que alguma coisa mudou. Que ainda é acomodação, não é um inchaço que ainda tem, mas é uma acomodação da musculatura, da pele naquela nova posição, tá? Então, para você ter resultado estético verdadeiramente, que não vai mudar mais nada, é com 1 ano de cirurgia, tá? Que é difícil. Olha como é difícil, os pacientes ficam agoniados. Ai, doutora, mas tá inchada. Calma, só vai ter o resultado com 1 ano de cirurgia, tem que ter paciência, tá? Qual que é o grande contra dessas próteses, né? Só falei de coisas boas. O grande contra é o preço. Então, enquanto no preenchimento você vai ter que ficar gastando com procedimento o resto da vida, a prótese facial você vai fazer uma vez só, é um custo inicialmente mais alto, mas que se você for diluir, vai acabar ficando mais em conta. Não tem que remover essa prótese para trocar, tá? Ela fica aí o resto da vida. Você vai ser um velhinho, uma velhinha mais enxuta, porque vai dar suporte para sua pele ao longo da sua vida. E se você não gostar, também é fácil remover, tá? Então, é legal por isso. É definitivo se você quiser. Se você não gostar, a remoção é fácil. Só assim, se você tirar 2 anos depois que fez a cirurgia, pode dar uma flacidez na pele, porque a pele já foi esticada com aquele volume ali embaixo. Mas se você tirar logo depois, não vai ter esse problema, tá? Bom, era isso que eu tinha pra falar, é um assunto muito denso, eu falei demais. Se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários, depois eu vou fazer um vídeo de próteses de cada região, eu acho que fica também mais legal pra você, se você tiver interesse naquela região específica, ver só aquele vídeo, tá? Mas é um assunto muito legal, é uma cirurgia que veio pra ficar, tá? Cada vez mais a gente tem feito, porque hoje em dia todo mundo quer ter um rosto harmônico, né? Não é à toa que deram esse nome de harmonização facial. Você realmente harmoniza o rosto de uma forma definitiva. A sensação é de toque de osso, é diferente daquele preenchimento ou da prótese de silicone, que é algo mole, que eu particularmente não gosto. Então, é osso, quem não te conhece vai tocar, você nasceu assim, tá? É muito, muito legal. Todo mundo que faz adora o resultado. Bom, se ficou mais dúvida, coloca aqui no comentário que vai ser um prazer. Se você tiver uma sugestão de dúvida de vídeo também, coloca nos comentários que vai ser um prazer também fazer pra vocês.
Vejo vocês no próximo vídeo. Falei demais. Ai, meu Deus. Tchau, tchau.